precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos pedir, mesmo, acreditar. Só basta isso para vocês receber tudo que querem. Tudo. Não tem problema. Ó, eu tenho 2 filhos viciados. Aí eu falei, Senhor, tu está vendo o meu sofrimento? Tu está vendo o meu estado? Eu sei que a culpa não é tua, mas eu não posso resolver e tu pode. Aí tem um que já está lendo a Bíblia, já arrumou a Bíblia, está lendo. Já parou de beber e está lendo. Todo dia ele lê uma página da Bíblia. Ele começou a ler o Apocalipse, eu falei, não, você está errado. Volta, vai lá para Gênesis. Vem de Gênesis para cá. Aí ele foi e começou a ler Gênesis. Ele falou, pai, como é maravilhoso o que está escrito aqui, isso tudo é verdade. Eu falei, é tudo verdade. O que está na palavra de Deus, se cumprirá tudo. E é tudo verdadeiro. Tudo que está aí é verdadeiro. Ele falou, mas ele está falando aqui que se eu falar alguma coisa, vai se cumprir. Eu falei, todo mundo foi feito com a palavra. Deus fala que foi tudo criado com a palavra. E a palavra tem poder. Por isso que nós temos que ter cuidado a falar alguma coisa. Não podemos falar nada que maltrata alguém, que defama, que leva coisa ruim, porque a nossa palavra tem poder. Deus fez tudo com a palavra. Temos que ter cuidado com o que nós falamos. Temos que ter muito cuidado, porque a nossa palavra tem poder para abençoar e para destruir. A nossa língua é um membro que inflama, que atrapalha, edifica e atrapalha tudo. Temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, com a nossa palavra. E se nós sermos cautelosos com o que nós falamos, um irmão, uma palavra, muitas vezes nós tira aquele irmão da igreja com uma palavra, uma má palavra. É verdade. Nós lança coisas ruins no coração da pessoa com a palavra. Muitas vezes nós chegamos na igreja e cumprimentamos a igreja, uns aceitam, outros não aceitam. Mas a palavra diz que nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Aleluia. Nós temos que pensar. Quando nós damos uma paz para uma pessoa, nós estamos transmitindo algo de Deus para aquela pessoa. Nós estamos dando a paz do Senhor. Nós estamos levando uma palavra. Muitos podem não aceitar, porque não param para pensar a palavra que veio de Deus. Nós estamos só transmitindo que a palavra é de Deus. A paz do Senhor é de Deus. A paz que nós transmitimos. Se a pessoa não receber de coração, ela volta para mim. E a pessoa fica sem a paz. Glória a Deus. Vamos receber o irmão Manuel. Palmas. Glória a Deus. Bem forte, Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Graças a Deus. Que Deus abençoe, irmão. E que abra o nosso coração para as palavras que Ele falar, entrar e permanecer em nossas vidas e nosso coração. Deus abençoe. Vamos receber o palco aí do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo Jesus, Senhor da glória. Sempre agradecemos a Ele por tudo que Ele fez por nós, salvou-nos, salvou. Está fazendo e fazerá. A compreensão da palavra de Deus alegra muito ao Senhor. Por isso que sabemos
quando ele está alegre, quando está triste. E às vezes também quando ele está irado. Mas demos graças com motivos. E temos um motivo para isso, para agradecer a Ele, o Senhor da glória. E o agradecimento demonstra que a pessoa está alegre com aquilo que ele fez, está compreendendo também. E ela promove a ligação direta da terra aos céus, dos céus à terra. Uma ligação direta com o Criador, direta e indireta. No nome de Cristo Jesus, o Senhor da glória. A minha esposa tem a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a Madre Igreja na sua igreja. Eu quero agradecer à igreja pelas orações que eu pedi para o meu neto Miguel, e que porque a igreja, a palavra do Senhor nos ensina, quando estiver em aflição, seja você tem que pedir aos santos, né? Oração. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor ouviu a oração da igreja e outros também que estão orando. Porque nós temos que ser gratos. Eu estava ouvindo aqui o servo do Senhor falando que nós precisamos crer. Igreja, às vezes que você não veja, não você crer. Porque se você não crê, se torna um incrédulo. Eu lembro, eu estava aflita, eu sou mãe segunda vez. Só se for uma avó que não tem coração, né? Mas eu sinto a dor dos meus filhos, assim como dos meus netos. E eu entrei, meu marido até falou assim, filha, mas a gente confia em Deus. Você não orou? Eu sei, nós somos, só a igreja que nós somos carne. A gente sente, né? A gente tem angústia. E o sofrimento que o menino estava no hospital, ele sentindo muita dor e ninguém descobria. E aí foi transferido de um lado para o outro. Mas agora, quando meu filho falou, mãe, o Miguel acabou de subir para a sala de cirurgia. Aí eu pedi oração para o irmão Simão, eu pedi oração para a irmã Elizabeth e pedi oração para a irmã Luzia. Os três imediatamente vi. Irmã Maria, eu já estou em oração. E aí os outros que eu pedi, como não estavam lá, eles não responderam. Mas os três que ouviram já disseram, estão em oração. E o Senhor ouviu a oração que a igreja já estava orando. Mas o Senhor é maravilhoso. Então, igreja, eu quero agradecer até meu filho, que não conhece a palavra, que é o pai dele, falou assim, mãe, agradece a igreja pelas orações, que graças a Deus, meu filho, olha, subiu para a sala de cirurgia. Lá os médicos colocaram uma sonda com a câmera, viram que o menino não fizeram soro, né? Só que não fez a cirurgia. Eu fui saber quando eu fui para lá, que eu fui dormir lá. Eu dormi lá com ele. Eu fui reter meu filho e fui para lá. Aí fiquei sabendo lá. E a médica de manhã, quando veio, falou a mesma coisa. Ela falou, olha, aconteceu isso, porém, isso dói, porque ele teve o soro. Ele está em observação, saiu do pré-operatório já dando meia-noite. Aí eu fiquei lá no sábado, já teve alta, eu a trouxe. Você vê como Deus trabalha. Então a igreja não despreze a oração. Confia quando você peça, porque nós temos um Deus santo, verdadeiro, um Deus que tudo pode, é somente confiar. Deixa aqui para a igreja a meditação dos Salmos 46. A fé perfeita em Deus. Então, igreja, não despreze a oração. E quando um servo de Deus, uma serva de Deus orar, confia.
Confia no Senhor, porque Ele é quem faz a grande obra. É Ele que faz, mesmo nas nossas aflições, na hora mais difícil, o Senhor vai lá e responde. Porém, tem pessoas que não têm eles recebem a bênção e nunca agradecem. O Senhor não se agrada. O Senhor diz para os leprosos: por que só voltasse um? Todos receberam a bênção, mas somente um foi lá agradecer. O Senhor não se agrada de pessoas ingratas. O Senhor não se agrada de pessoas que só querem receber. Recebe e esquece. É a mesma coisa nós, como servos e servas de Deus. Se alguém faz um favor para você, você vai esquecer daquele favor? Nunca. Porque você sabe, você nunca vai esquecer. Imagina Deus. Agora os ingratos, eles fingem que não é com eles. E o Senhor não se agrada de pessoas ingratas. Aleluia. A palavra do Senhor, aqui no Salmo 46, fala assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rujam e os perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, aonde os cujos correntes alegra a cidade de Deus, do santuário das moradas do Altíssimo. Então, igreja, quando você confia nessa palavra, aqui está falando da fé perfeita em Deus. Mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha as lutas, angústia, não tema, confia no Senhor. É assim que temos que ser. Confiança é fé perfeita em Deus. Isso aqui, Davi estava falando. Confia no Senhor. Aleluia. Vamos fazer uma reflexão. Já vou passar para o servo do Senhor. Glorioso Deus Santo, aqui está meu Pai da tua igreja. E nessa noite, Papai amado, eu quero te agradecer pela tua graça, pela tua presença, pela tua infinita misericórdia. Assim, meu Pai, como o Senhor ouviu a oração dos teus filhos, assim como o Senhor ouviu a oração da tua igreja, eu também te peço, Senhor, pelos que estão pedindo oração, pelos que estão passando por luta, pelos que estão passando, meu Pai, por momentos difíceis, aqueles, Senhor, que estão no leito de dor nesta noite, aqueles que estão, Papai amado, pedindo teu socorro, o Senhor visita, Pai amado, mas encontra, Senhor, aquele que está no UTI, uma CTI, aquele Jesus amado que estão, Papai amado, necessitado do socorro da tua misericórdia, meu Pai. Venha salvar, libertar, transformar. Eu te peço pela vida dos teus servos. Eu te peço pela tua igreja, Pai amado. Pelo nome dirigente dessa igreja, pastor Carlos, Senhor. Assim como a nossa irmã Ivone, Senhor amado. Os obreiros da tua casa, Pai querido. Todos os colaboradores, todos os membros, seus do corpo de Cristo. Venha guardar, Senhor, venha dar cuidado. Venha abençoar, Papai amado. Venha repreender dos laços da cilada. Coloca as tuas mãos sobre eles nessa noite e dá um grande livramento. Abençoa nós, anda firmado na tua presença. Venha falar conosco, Pai querido. Entra com providência, meu Pai, naquele lugar que necessita da tua presença. Meu Deus e meu Pai, fala conosco nessa noite. Fala com teus servos, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor. Abre os nossos corações para ouvir a tua palavra santa, poderosa. É isso, Jesus, eu te peço e te agradeço. Em nome do nosso Jesus. Vamos, meus amados, já meditar a palavra de Deus nesta noite. Palavra que cada momento vai crescendo em terra. Nós temos, na verdade, a incumbência da palavra de Deus
para que cresçamos. Cresçamos em quê? Deus, ele não é limitado. Ele tem a sua existência sem limite. E ele ordena que cresçamos. Cresçamos na graça. O que significa crescer na graça? Quem sabe? Não? Por isso que é bom aprender, não é? Crescer na graça. O segundo crescimento é relacionado ao cristão e Deus. O segundo crescimento é crescer na graça, sabia não? Então nós precisamos saber se estamos crescendo na graça de Deus. Tem exemplos bíblicos sobre o segundo crescimento e o primeiro. Compreendeu? Porque precisamos saber, porque é a atenção de Deus, através da sua palavra, direcionada a nós. Aleluia! Isso é importante, porque se alguém não sabe, vai distribuir também. Porque não sabe, a pessoa começa a aprender no vertido contrário. O primeiro crescimento dos salvos é a união em oração. Isso na Bíblia chama-se crescimento para dentro. Crescimento para dentro do quê? Onde estamos reunidos, orando unanimemente. O que é a palavra unânime? Todos com o mesmo pensamento, coração puro. Juntos, unânime. Por quê? Se a pessoa não tem unanimidade, ela tem dom, mas não tem a presença de Deus. Está compreendendo? E o que nos leva a conservar a salvação é a presença de Deus. E como funciona a presença de Deus? Não só buscando a Deus, mas buscando a Deus, como o irmão citou, em um mesmo tempo. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, diz a palavra de Deus, que eles perseveraram unânimes em oração. Eles estavam crescidos para onde? É o dever de nós sabermos. Eles estavam crescidos para dentro, unidos na oração. Unidos. A palavra nos demonstra que estavam homens e mulheres unânimes, em unanimidade. Ninguém com mágoa no coração, mas ligado à oração e ligado também o amor uns aos outros. Então eles estavam sendo beneficiados com qual crescimento? Os irmãos compreenderam por que nós precisamos estar sempre aprendendo? Estão compreendendo? E eles oraram 10 dias. Depois de 10 dias, como eles estavam unânimes em oração, aí eles cresceram na graça. Por qual motivo eles cresceram na graça? Porque eles cresceram para cima. Veio o Espírito de Deus de cima e selou os membros da época com o selo de um bom caráter, união, perseverança, paciência, prudência. Quantos crescimentos apareceram aí?
Nós precisamos, irmãos, porque Jesus, o Senhor da Glória, Ele trouxe a salvação de graça. Só que nós não podemos negligenciar a graça, não saber a nossa posição que Deus nos coloca. Caso contrário, ele fica um cristão mais disfarçado, que não é tão bem assim como deve ser. Nós precisamos compreender a palavra. E depois eles cresceram para onde? Por quê? Porque houve mudança radical de atitude. Aquele que era mais acelerado, mais agitado, passou a ser mais brando. Aquele que pensava mais em si próprio, passou a pensar em quem? No próximo, irmãos. Irmãos, uma igreja unida é preciso. É verdade. Uma igreja unida não tem casta de demônios que persistem. É verdade. Ou que resista. Vocês compreenderam que união é o maior jejum? É verdade. Da Bíblia Sagrada. A Bíblia está para isso. A pessoa se alimenta normalmente. Já leu, irmão José? Já? É tanta confusão que a pessoa tem que tomar um remédio, médico, outros falam que não pode. Então, que não pode, remédio é substância, claro que é substância. Mas o jejum que Deus mais se agrada, qual é? Como se chama ele? Então, nota isso, precisamos aprender, não é? É verdade. Acho que as pessoas não descobriram cerca do jejum espiritual. Então, quando a igreja primitiva cresceu para dentro, elas estavam alimentando normalmente, mas espiritualmente elas estavam exercendo o jejum que não se entrega. Qual o jejum que não se entrega? O Senhor, eu entreguei o jejum, já terminei o jejum, entreguei. Como se chama esse jejum que se entrega? Jejum físico. E o jejum que não se entrega? Então, os irmãos compreenderam como nós precisamos estar sempre aprendendo? Parece que não. Mas é necessário. O jejum que não se entrega, como o irmão Thaís até respondeu, é o jejum espiritual. Isenção de contendas, de acepção de pessoas, isenção de nós demonstrar nós mesmos autoconfiantes. Você já viu alguém dizer que não cumprimenta irmão de outro ministério porque não traz a mesma doutrina? Já ouviram falar isso? Quem não gosta de crente de outro ministério é o diabo. É verdade. Cadê o jejum da união? Compreendeu que parece que a gente está tão perto de Cristo, está tão longe, espiritualmente falando. Quem vive odiando, quem não... não é que eu fugi do comentário, mas estamos falando sobre crescer, perseverar. Compreenderam ou não? Amém. Lá em João, versículo 10, segundo João, ali não está falando de crentes de outro ministério, não. Se alguém me ter convosco que não traz essa doutrina, não saúdeis, nem tampouco recebais em casa. Aleluia. Porque os que saúdam têm parte nas suas más obras. Aleluia. Está falando sobre crente ou outro tipo de pessoa? Como entendeu que a pessoa não sabe, não sei se montar isso querer. Depois nós vamos falar sobre o tema aqui, mas é comentando sobre a necessidade que tem irmãos que parece que sentem que não tem necessidade de crescer, fica ali, mas é perigoso porque a sétima trombeta ela tocará e só ouvirão os que vivem crescendo.
crescendo na graça, crescendo na oração, crescendo na humildade. É 2 João, versos 7 ao 10. Segunda Epístola de João 2. É interessante. Compreenderam bem? Agora imagina o diabo dizendo, eu não gosto desses crentes. E o crente também dizendo, eu não gosto de crente de outro ministério. Está de braço dado com ele. É verdade. É uma realidade, não tem o amor de Deus. É grave a situação. Verdade. Muito grave. É 2 João, versos 7 ao 10. Aleluia. Não sei se não encontrou, mas depois. Segundo João. Tem o primeiro, termina com o versículo 5, e o segundo João só tem o versículo capítulo. Capítulo 1, verso 7. Porque só tem 7 ao 10, até o 11. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais confessam que Jesus Cristo veio em carne. Não vem em carne, né? Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não a recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Agora analisemos bem. O versículo 7 é o objetivo do comentário. Qual as religiões, ou a religião que confessa que Jesus não veio em carne? Não veio em carne. Aí está falando, muitos enganadores confessam que Jesus não veio em carne. Esse é o espírito do anticristo. E já o bispo está muito no mundo. Agora vamos analisar bem. Qual é a religião que você conhece com elas, com alguém, aqueles mais praticantes, eles batem forte que Jesus não veio em carne. Jesus veio somente em espírito. Qual a religião, sabe qual? Emprega esta doutrina falsa? O Espiritismo. Agora João estava referindo para que não mantivemos aquilo que já temos. Mantemos aquilo que já temos. E se alguém vir em casa e não traz a mesma doutrina, que doutrina? A doutrina da encarnação do Verbo. Está em João 1 do Evangelho, não é? A doutrina da encarnação do Verbo, que realmente é a palavra de Deus. E eles hoje, desde o princípio, eles confessam que Jesus existe, mas não veio em carne. Ele veio somente em espírito. Lá no capítulo 24 de Lucas, no versículo 47, na sequência, depois da ressurreição, eles viram e os discípulos pensaram que era o Espírito. Então correu o perigo de entrar essa mesma doutrina. Aí Jesus disse a eles: porque sobe sobre vós tais pensamentos. Apalpai-me e vedes que é um espírito, não tem carne nem osso como eu tenho. Aí houve o esclarecimento e cortou a chance do crescimento ou paralelismo do espiritismo. Continuar assim. Quem conhece um pouco da história de seitas e heresias, sabe que o espiritismo ele tem uma cruz, uma cruz com vários travessas e a ponta virada
de caravar, infelizmente, essa cruz está na moeda. É terrível a situação, é grave. E às vezes, se nós não vigiarmos, nós não sofremos tanta heresia que vem trazendo. É verdade. Mas para os cristãos convertidos da época, eles tinham também o emblema da união. Verdade. Ou não tinha? Se nós olharmos sobre Cristo o emblema, ele tem o emblema do leão. É emblema do quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o emblema do leão, o rei. Ele tem o emblema também sobre pomba, que significa emblema do... Vamos responder para nós todos aprender, não é? Funciona, dá tempo a aprender, né? Do Espírito Santo, pomba, sinônimo do Espírito Santo. Exatamente, era o nome que foi dado a Jonas. Tanto é que ele, como ser humano, cometeu algumas falhas que talvez outras pessoas nem iriam onde ele foi, mas Jonas, a palavra Jonas, significa pomba, sinônimo de simplicidade. Por isso que ele humilhou perante Deus e aceitou tudo que Deus falou depois. Em um símbolo de Cristo, o símbolo de Cristo, cite mais um símbolo de Cristo, para nós saber defender a nossa fé. É uma realidade nisso, para não recebermos a graça de Deus em vão. E desvalorizar a Bíblia, ensinamento. A pessoa está assinando publicações contra ela mesma, biblicamente falando. Porque o que nós precisamos saber, às vezes não sabemos ainda, precisamos estar sempre sabendo. Quando Jesus Cristo veio a exercer o seu ministério, qual foi o animal que ele mais usou? O jumenteiro usou uma vez, né? E qual o animal que ele mais usou? A ovelha. A Bíblia diz, melhor dizer, a Bíblia diz, acho que nem precisa ler, vou só citar. O animal que ele mais usou foi peixe. Peixe é animal ou não? O que é, mano? Ajude aí na gramática. O que é então? Como se dá o nome? Os animais têm os insetos, são bichos pequenos. Tem os grandes monstros marinhos, animais. No meu dicionário que eu li, eu vi animais. Peixe. Peixe é animal porque tem sangue. Legumes porque não tem sangue. Verduras porque não tem sangue. Árvores porque não tem sangue. Foi o que o diabo ensinou a Adão, vestir com folha de árvores, porque ali não extraía sangue para a remissão do pecado. Então, como se dá o título do peixe? Seres viventes, mas no sentido de uma maneira e outra, o que Deus mais usou no seu ministério, em Cristo, peixe. Também como a irmã citou ovelhas, porque elas são do intercâmbio. As ovelhas da intercâmbio. Tanto a ovelha quanto o peixe, mas Jesus ele classificou o emblema da união é o peixe. Porque os peixes, eles vivem em cardume. Eles não andam sós. Um está ligado ao outro. E a ovelha, ela chega perante outra ovelha, quem conhece a cultura da ovelha? Não? Cheirar uma outra. Ela quer uma, quer sentir o cheiro da outra, assim, ó. Não sei se tá aí, você já viu lá
nosso lugar, mas existe. Quando a ovelha se aproxima da outra, ela não fica meio de longe, ela fica enxergando uma na outra. Porque uma quer sentir o cheiro da outra, sinônimo de união. É sinônimo do cristão crescido na união, crescido. Agora, quando Jesus Cristo veio a pregar a palavra, ele multiplicou peixes. Não só uma vez, mas mais vezes. Depois da sua ressurreição, ele tanto deu peixe assado para o povo, para os discípulos, mas também comeu peixe. Lá no capítulo 4 de Lucas, 5, melhor dizer, ele multiplicou os peixes vivos. 6 de João multiplica peixes mortos. Não foi isso? Mas no capítulo 4 de Lucas, melhor dizer, ele trouxe, 5, ele multiplicou peixes vivos, ordenou os peixes que entrassem nos barcos dos pescadores, Pedro, assim por diante. Mas na sequência, lá no versículo 16, diz a palavra que eles, os discípulos, deixaram todas aquelas maravilhas para trás e foram atrás e foram pescar coisas mais maravilhosas do que peixes, almas. Aleluia! E eles deixaram todos aqueles peixes e os seguiram. Aí Jesus Cristo disse: eu vos farei pescadores de peixe. E com essa atitude, os pastores da antiguidade ensinaram os membros da escola bíblica a desenhar peixes. Até nessas bíblias de estudo tem peixe desenhado, tem história do peixe. Se tu encontrasse duas pessoas desconhecidas, principalmente em tempo de perseguição, ela saudava por desenhos. Saudava por desenhar o quê? Isso chama doutrina e disciplina ao mesmo tempo. Pessoa disciplinada, respeitosa à fé da outra pessoa. Se a pessoa pertencesse àquele grupo que confessa que Jesus não veio em carne, ele ia desenhar o quê? Peixe? Não, o leopardo era o símbolo grego. Ele ia desenhar a cruz de Caravaggio, símbolo do espiritismo. Se ele pertencesse à doutrina romana, ele desenharia uma mulher sentada sobre uma besta. É o símbolo da idolatria neutra, ou neutra não, é símbolo da doutrina neutra de Roma, que é o símbolo, é uma besta. Por isso que ela é chamada de besta, porque tem um símbolo de um animal, tem um símbolo de um animal que não produz. Todos os animais produzem. Qual animal que não engravida? O animal, a fêmea, não engravida nunca. Nunca será mãe. É bom que nós entendamos bem as colocações da palavra, porque essa doutrina de não gostar de crer de outro ministério é o diabo toma a mente da pessoa. Compreendeu? Aí entra por outro lado. Então, o animal que não produz, conhece, irmão Paulo? Não. O que não produz é a burra. Falar bem mais claro, que é mais fácil de se compreender. A burra nunca será mãe, porque nunca se engravida. Ela é besta porque é o ventre no sentido sinônimo. Ela tem um ventre neutro. Igual a doutrina romana é uma doutrina neutra. Não produz nada que edifica. Por isso que a gente fala, irmãos, não usa objetos, porque eu tenho uma listagem, ela não está aqui. O tempo das bulas papais, quando foi identificado água benta,
E foi indicado também a indulgência. Sabe o que é indulgência? Não? Quando foi classificado amuletos. O que é amuletos? É qualquer peça que você pega e esquecer uma vez através daquela doutrina papal. Mas a pessoa acostumou tanto que ela não se humilha. A gente observa isso. Indulgência é a pessoa que faz um propósito, dá uma quantia de dinheiro para a família ser salva. Lá na igreja de Roma, na época da construção, nas bulas papais, eles ensinavam que quem desse uma quantia de dinheiro para ajudar na construção de Roma, aí era garantida a família a salvação de toda a sua família. Salvação é pessoal, é para quem aceita Cristo. É verdade. E também, quem colocasse um objeto, qualquer objeto, ou papel, ou pano, ou patuá, ou unha de carneiro, ou uma coisa semelhante, pendurasse no pescoço, ou colocasse na bolsa, ou em outro lugar, aquilo, as bênçãos de Deus vinham para aquele objeto. E aquele objeto transmitir a bênção para as pessoas, é doutrina de feiticeiro. Verdade. Feiticeiro. Antes era o santo expediente na carteira. Também. Compreendeu? Quando você fala, irmãos, não usa objetos, que isso está misturando a feitiçaria com a. Misturando não, está praticando a feitiçaria. Aí a pessoa, qual é a defesa dela? E pela fé. Qual é a defesa? Pela minha fé. Só que essa fé é maligna. Essa eu contar que é uma fé, você vai perguntar para um pagão, por que você acende velas em prol de iluminar o caminho do purgatório? Que nem purgatório existe. O que é que ele vai responder? Pela fé. É verdade. Pela fé. E essa fé é maligna. E os cristãos, eles não, a maior parte não aprende. Verdade. Irmão Machado só serve para trancar a porta. E trancar também. E mais nada. A água tem possibilidade para tudo na vida, menos espiritualização. Menos espiritual. Não se espiritualiza nenhum tipo de objetos. Por isso que é preciso aprender, porque tem muitos crentes com cultura romana e espírita. O romanismo e o espiritismo é a mesma coisa. Sabia disso? E quando nós estamos falando, então, o crescimento, aí você está com o coração ligado a um dogma que você nem sabe o princípio dele, nem sabe quem inventou. Eu tenho comentado, irmão, mas por que vocês namoram o Salmo 90? Quem inventou o Salmo 91 que é oração? Quem sabe? Então, veja bem que ele não é oração. Oração, Salmo 90, então às vezes inverte. E isso é perigoso porque a palavra nos diz que os paralelos, eles complicam a nossa vida espiritual. Eu tenho uma listagem longa, quando foi classificado essas doutrinas sobre inversão da Bíblia, inversão quer dizer, a Bíblia invertida, a Bíblia está no lugar, é oração, onde é oração, a pessoa não usa, onde não é oração, aonde é declamação, a pessoa usa como oração, e aonde é oração, usa como declamação. Então isso é perigoso. É por isso que a palavra está falando, crescer para dentro do crescimento. Agora, na saudação da época, se a pessoa pertencesse a Cristo, ela desenhava o quê? Desenhava metade de um peixe. Se ela pertencesse ao regimento espírita, ela ia desenhar aquela cruz com vários quadros com a ponta para baixo. Está em time de futebol também, mas quem observa as coisas sabe que no time de futebol tem as cruzes do espiritismo, né? Olha direitinho lá, você vai ver a cruz de Caravaggio, tanto no dinheiro, na moeda, quanto também no emblema de time.
Exatamente. Por isso que lá é devoto a São Jorge. Constantemente, quando eu me lembro, acompanhava quando eles ganhavam, eles faziam aquela divulgação, aquela honraria a Jorge, a São Jorge. Você lembra, né? Você lembra? Então, veja bem, são coisas terríveis que a pessoa usa, porque essa doutrina de usar emblema, mas dessa maneira o contrário, chama a doutrina da nova era. Ela não tem um ministério de ajuntamento de pessoas, mas ela solta os emblemas invertidos, igual ao Ciclo Salomão. Já ouviu falar? Nunca? É uma estrela com 5 pontas. Ciclo Salomão. Eles usam onde? Fim de ano, as estrelas hoje, né, com luz, 5 Salomão. Só que ali não é 5, ali é 5 Salomão, mas a palavra é invertida, porque 5 Salomão significa 5 sábios. Tudo é o contrário que às vezes a pessoa pensa. Na época do rei Salomão, existia 5 sábios com ele. Está no livro de 1 Reis 4, parece que 34. 4 de 1 Reis tinha 5 sábios que eram paralelos a Salomão, só que Salomão estava na frente. E então aqueles 5 sábios que estavam ali junto a Salomão, eles era considerado também como os sábios, inclusive então, aí mesmo, 4:31 de 1 Reis. Deixa eu ver se é isso mesmo, eu não li hoje. É aí mesmo, olha bem, pode ler. A sabedoria de Salomão, e era ainda mais sábio. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etan, Ezraíta e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e ocorreu o seu nome por todas as nações em redor. Então, primeiro era Salomão, depois Etan. Está compreendendo? Aí vem Darda, e vem os outros nomes que vão ver lá, 5 Salomão aí. Então eles tiram da Bíblia para inverter. Por isso que quanto mais se prega cura divina hoje, mais os hospitais estão superlotados. O neto da minha esposa precisou passar por uma cirurgia, não tinha quarto para fazer o trabalho, tanto assim, olha. E a pregação de cura divina está constante. Mas a doença está cada vez mais, porque muitas vezes, por causa de misturar com objetos, complica a coisa, analisando. Por isso que é bom aprender. Nós estamos falando ainda sobre o batismo, mas até mesmo sobre o crescimento, para compreender a palavra. Ela funciona assim. Compreendeu a saudação do versículo 10 do capítulo 1 de 2 João, que só tem um capítulo? Compreenderam ou não? Se a pessoa fosse cristã, ela desenhava metade de um. E se a outra fosse cristã também? Desenhava a outra metade e ambos davam as mãos com respeito ao caráter cristão e a perseverança na fé salvífica. Mas se ela pertencesse, o Espiritismo, ele ia desenhar o quê? Isso, Cruz e Caravaggio, chamado assim na origem deles. Já estão tatuando as pessoas aí. Exatamente. Aí já não, na saudação já não combinava, porque era fé diferente, um em Cristo e o outro os demônios. Por isso que Allah está falando, não é crente de outro ministério não, porque a doutrina de Cristo é um só rebanho e um só pastor. E nós sabemos que o crescimento começa dentro, no sentido social. Os crentes na igreja, todos precisam, quando orar, estar na igreja, e fora da igreja também, ter um coração puro. Os irmãos podem avaliar que as prevenções,
os cientistas, alguns, de tempo em tempo, eles dão um chacoalho. Olha, guarda material, guarda alimentos, porque vai haver escassez de alimentos, não é assim? Só que quando faltar alimento, nós comeremos alimento do céu. Glória a Deus! Beberemos água da glória de Cristo. A gente não pode ficar turbado, porque pode faltar alimento, pode faltar água, só que a palavra não falta. Para os perseverantes. E a gente pode comer e beber à vontade, quando não tiver nem alimento na terra. Os irmãos conhecem a história de Elias? Sim. Nem precisa comentar. Foi de fome em todos os lugares, na dispensa de Elias, era abundante. Jesus lá no deserto é sinônimo de escassez, de isenção, de toda a proteção. Mas quando ele terminou a tarefa ali contra os demônios, o que aconteceu? Veio um grupo de anjos lá do céu e preparou um banquete para ele. Aleluia, glória a Deus. Só observando que vale a pena meditar na palavra. Ui, vai faltar fome. Ai, vai faltar mantimento. Ai, vai faltar. E você está falando, eu já estou alimentando do alimento escondido que agora é revelado. Maná do céu. E água da vida. Aí, por isso que o ensinamento na igreja é para a pessoa se encaixar referente à sua consciência e à posição que ela está. E ela chega na igreja, trouxe união, porque lá fora ela é portadora da união para com ela mesma, e para com Deus e para com o próximo. Aí ela traz dentro da igreja, vai crescendo para dentro. Exatamente. Aí nesse momento, já passou o tempo, mas a palavra está continuando. Aí a pessoa é revestida do Espírito Santo. Tem um bom caráter. Tem uma boa reputação, que é testemunho. Gosta muito bem uns dos outros em Cristo. Olha para o irmão ou alega se ele estiver passando um bom sucesso, ou fica triste se ele estiver passando por um problema. Não é um crente oportunista, é um crente realista. Precisa entristecer com o irmão que está triste? Entristeça. Precisa alegrar com o irmão que está alegre? Alegre-se. Só que isso sucede porque a pessoa recebeu o crescimento para cima. Aí já é a graça. Isso. Está ligado à graça de Deus, a graça, esta graça. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com os dons. Os dons é de Deus, mas às vezes a pessoa ela não está na presença de Deus. Porque quando a pessoa está na presença de Deus, ela não causa problema. Não é problemática, ela procura ajudar o que está necessitado. É a presença de Deus que leva eu e o irmão não a entrar em discussão. Glória a Deus, concorda ou não? É a presença de Deus que nos leva a nos considerarmos unidos em Cristo, porque a presença de Deus, ela denota isso, ela veio para, ela é manifestada para a união. Analise bem a palavra de Deus. E por isso que o ensinamento é importante. Eu me lembro, ainda foi ontem antes de ontem, nós tivemos um comentário sobre união. Que a união, nós temos vários exemplos na Bíblia sobre emblema. Quem sabe o que é emblema? Ou tipo. Sabe o que é tipo? Um exemplo, Moisés enviou a serpente no deserto, foi isso? Aí em 3 de João 14, né? Aí Jesus usa o tipo. Tipologia. Olha, assim como Moisés enviou a serpente no deserto, assim também pode que o Filho do Homem seja erguido, é um tipo.
tipo e vê o tipo antes e o tipo presente. Então, quando o salmista escreveu o Salmo 133, ele usou muito tipologia naquele salmo. Ele diz que a união é mais do que boa, ela é excelente. E ele comparou sobre o tipo de Arão. Quando Arão ia receber a unção, aonde que Arão recebia a unção? Arão era o sacerdote que tipificava Cristo. Ele recebia a unção em quantos lugares? 3. Por quê? O salmista, ele era conferencista e ele era muito edificador de outras pessoas e admirador de Deus dava. Então Arão era ungido na cabeça, o azeite corria para o rosto, para a barba e chegava até a gola. Aí, se não meditar, não é nada. Mas a união, ela é tão importante que é semelhante o óleo sobre a cabeça de... que era o que? O tipo de Cristo, cabeça da igreja. Cabeça de Arão. Isso não. Era semelhante que corre até o rosto de Arão, ou a barba de Arão, como está escrito. Ali, quando Jesus, ele revelou a sua palavra, ele revelou ele mesmo a sua palavra e ele revelou o fundamento da sua palavra, representando o rosto. Se nós olharmos aqui no capítulo 2 de Efésios, versículo 20, diz a palavra, nós somos edificados sobre fundamentos dos apóstolos e dos profetas, como Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então a união começa por Cristo, que é a cabeça, e ele diz: passa aí convosco, glória a Deus. Sempre ele saudou os discípulos e as pessoas, dizendo: paz. Depois ele instruiu os discípulos: na casa em que chegar, desça a vossa paz. É a saúde da mente, da pessoa. Mas o fundamento dos apóstolos distribuiu para quem? Para a igreja. Então a gola representava o quê? Sim. Isso é bom para você não caducar. A mente ficar sempre nítida no assunto da palavra. Então ele disse, como o vale de Hermon, já é uma revelação sobre quem? Aquilo que o Espírito de Deus nos centraliza em Cristo. Como os vales de Hermon, que vai até os montes de Sião. E o que acontece? Quando aconteceu? Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João, ele sobe qual monte, segundo a história? O Monte Hermon. E o que aconteceu em Monte Hermon? Jesus se transfigurou em forma de pessoas resplandecentes, as suas vestes resplandeceram. O Senhor está em 17 de Mateus. E assim continuou Hermon. Mas a palavra nos diz que quando Jesus apareceu a Abraão, o lugar que Abraão mais alegrou foi no Monte Sião, que é chamado também de Moriá, mas é o mesmo monte. Lá no capítulo 8 de João, verso 56, Jesus dizendo: se vocês fossem filhos de Abraão, faria a obra de Abraão, porque de mim testificou Abraão. E Abraão, ele exultou por ver a minha vinda e a minha presença. E quando ele viu a minha presença, ele se alegrou. Oh, aleluia! Os irmãos podem ver aqui no resumo desse comentário que a terra vai ser movida e removida, esvaziada os seus moradores, pouco haverá nelas, Isaías capítulo 54. Mas os que confiam no Senhor é como monte, são como monte. Por quê? Sião é o trono de Deus, irmãos, a nossa garantia de segurança.
Os montes saltarão como os bezerros novos perante a natureza, mas o Monte Sião, ele não se abala. Mas Miqueias fala sobre ele, que o Monte Sião ele vai ficar mais alto na época determinada por Deus. E os que confiam no Senhor é tão seguro, por isso que é preciso crescer na oração, crescer na graça e crescer no que mais? No conhecimento, para você saber o estado que está, que Deus nos colocou. Aí os que confiam no Senhor é como o trono de Deus. Se o trono de Deus abalar, os que confiam também se abalam. Mas tivemos uma pergunta sobre o tempo que estamos, nós os cristãos de corações limpos. É Ele que é limpo, não somos nós, é Ele que faz. Nós estamos debaixo da tristeza de Deus, debaixo da ira de Deus, ou perante a graça de Deus. Debaixo da e não debaixo da ira. Porque quando a pessoa está debaixo da ira de Deus, sabe que ela sofre as consequências da ira, ela promove revolta, assim por diante. Mas quando a pessoa está debaixo da graça de Deus, ela como ser humano, no caso de Pedro pecou, mas ele pecou segundo a graça ou segundo a lei? Porque se ele pecou segundo a lei, ele estava debaixo da ira, já era fulminado. Mas devido a ele ter cometido aquele pecado na época da graça, o Senhor da glória entristeceu com Pedro, compadeceu de Pedro, olhou a Pedro com um olhar de misericórdia, um olhar de compadecimento, e Deus perdoou a Pedro através do olhar. Mas por causa da conduta que nós estamos, não é que Deus concorda com o pecado, mas Ele tem paciência até que o pecador se recupere. Tempo debaixo da pacificação de Deus, Jesus pacificador. Que esta boa palavra vai continuando em nossas vidas, compreender ou não. Temos direito de saber se Deus está com alegria conosco ou tristeza, não temos? É a nossa renúncia. Quando Paulo perdoou aquele homem, comentou